do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal para dar uma ajudada aí na gente. Então vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho da terapêutica do Parkinson. Essa que é uma enfermidade, a gente vai entender daqui a pouco. Mas essa terapêutica seria os tratamentos ali, uma ajuda para esse paciente que está com Parkinson. Primeiro, como que ocorre esse Parkinson? Nós sabemos que o Parkinson vai estar causando um problema no sistema nervoso central. Mas que problema seria esse? É bem simples. Basicamente, vai ocorrer um defeito ali no sistema nervoso central, em especial no mesencéfalo. Olha o mesencéfalo aí, se você não lembra o que é. O mesencéfalo, na sua porção ali da substância nigra, ali vai ocorrer uma degeneração. E essa degeneração, principalmente dos neurônios, uma degradação dos neurônios ou morte de neurônios dessa região, vai causar uma falta, um déficit de dopamina ou de transmissão dopaminérgica. E esse problema da transmissão dopaminérgica, essa deficiência, que vai causar os sintomas do Parkinson. E por isso que a gente usa alguns fármacos que a gente vai ver mais à frente, que podem auxiliar esse paciente, que pode estar ali, dando um certo ajuste, porém ele não vai trazer a cura. É apenas um paliativo para o paciente não sofrer tanto com esses sintomas e ajudar ali, claro, de certa forma, para ele não sentir tanto esses problemas. Agora, não cura, lembre-se disso. Mas o que faria esse fármaco? Basicamente, se a gente sabe que o problema é a concentração de dopamina na região dos receptores, eu vou usar algum fármaco que vai me auxiliar exatamente nisso. Vai estar ali me ajudando a aumentar a concentração de dopamina nesse receptor, que está faltando dopamina ali. Então eu uso aí um fármaco que vai me ajudar a suprir essa necessidade. E quais seriam os fármacos que a gente vai usar? A gente vai falar aqui basicamente de dois fármacos. Um vai ser que vai realizar a ação. O outro vai ser ali um coadjuvante, a gente vai entender mais agora. A levodopa, ela é o fármaco principal. Ela vai estar atuando diretamente ali. E a carbidopa vai ser o coadjuvante, a gente vai entender durante essa aula por quê. Então, levodopa, carbidopa. A levodopa, ela vai conseguir estar ali atuando sobre o sistema nervoso central. Lembrando que o maior desafio de um fármaco que vai atuar sobre o sistema nervoso central é passar exatamente ali a barreira hematoencefálica. Porque se ele não passa essa barreira, ele não vai realizar a sua função. Então eu necessito dessa levodopa que é capaz de passar essa barreira hematoencefálica. Agora, por que a gente não usa então a dopamina? Tá faltando dopamina? Por que eu não uso dopamina? Porque a dopamina ela não é capaz de passar essa barreira hematoencefálica. Então fica essa dependência da levodopa. A dopamina não consegue passar, a levodopa consegue passar e aí ela faz sua função. Mas como que ocorreria isso? Eu administro essa levodopa no paciente, beleza, ela vai lá para o sistema nervoso central, consegue passar essa barreira hematoencefálica, que está ali para proteger como uma membrana seletiva, e aí, lá dentro, algumas descarboxilases vai transformar essa levodopa em dopamina. Finalmente, a dopamina chega nas fendas sinápticas do local onde está faltando esse neurotransmissor e ela vai realizar a sinalização e amenizar o sintoma do Parkinson. É basicamente assim que acontece. Ele vai se ligar ao receptor, belezinha, aí vai ajudar a diminuir esses efeitos. Agora, a gente falou que essa levodopa ela necessita ir junto com a carbidopa. Por quê? É bem simples. Essa carbidopa ela vai necessariamente estar protegendo essa levodopa. A carbidopa ela vai como ser um protetor. Em que sentido? Ela vai tentar evitar que descarboxilases
da região periférica do nosso corpo transforme essa levodopa em uma dopamina antes de chegar no sistema nervoso central. Então ela vai estar ali, de certa forma, fazendo com que essa levodopa chegue até o sistema nervoso central e passe a barreira hematoencefálica. E isso é importante por quê? Porque a gente falou que a dopamina não passa essa barreira hematoencefálica. Então imagina só, eu administrei só a levodopa, deixei a carbidopa de lado. Quando eu administro, o que vai acontecer? Essas descarboxilases, quando for ali ainda na região periférica do corpo, elas vão transformar essa levodopa em dopamina, ali na região periférica. E quando essa dopamina chegar lá no sistema nervoso central, ela não consegue passar a barreira hematoencefálica. E é aí que está o problema. Então a carbidopa ela vai estar exatamente ali para tentar ajudar o paciente, essa levodopa com esse fármaco, a chegar até o sistema nervoso central sem sofrer a ação da descarboxilase e chegar até lá como levodopa ainda. E aí ela passa a barreira hematoencefálica e lá no sistema nervoso central, aí sim, ela pode sofrer a ação das descarboxilases e virar a dopamina para se ligar aos receptores. Então por isso que a gente fala, a carbidopa é ali um coadjuvante primordial para ajudar com que essa levodopa chegue até o sistema nervoso central e lá sim ele poder virar uma dopamina. Agora a gente tem que lembrar que mesmo a gente estando administrando essa carbidopa junto com a levodopa, ela não consegue proteger totalmente essa levodopa. Então as descarboxilases vão transformando parte dela e parte desse fármaco é perdido. Então pouca fração dessa levodopa chega ao sistema nervoso central. E lembrando que pouco ainda é aquela que atravessa para virar dopamina ali. Então o efeito desses fármacos é muito rápido. É um efeito assim que dura a certo ponto, porém não é o suficiente para durar ali um tempo muito grande. Então, o que acontece? Ocorre um sintoma que a gente chama de curta duração ou cansaço prévio do paciente, porque ele administrou esse fármaco, ele ficou bem ali, parece que sumiu os sintomas do Parkinson. Porém, o que acontece? Logo depois ele acaba esse efeito, porque a dopamina vai cessar a sua ação sobre os receptores e o que vai acontecer é que o paciente volta a ter ali o seu estado inicial, onde ele sente o sintoma do Parkinson. Também é chamado de fenômeno on-off, que é o liga e desliga. O on é quando o fármaco está atuando, a dopamina está sobre os receptores ali da região do mesencéfalo e está realizando a sua ação. E o off é quando termina a ação da dopamina e o paciente volta a ter os sintomas da doença, dessa enfermidade. Então, ele tem essa curta duração. Agora, não devemos esquecer que esses fármacos, tanto a levodopa e a carbidopa, principalmente a levodopa, porque a gente viu que é ela que vai atuar sobre o sistema nervoso central. Ela vai ter ali alguns efeitos adversos. Lembra que é efeito adverso? É aquilo que eu não desejo. É um efeito, uma consequência de um fármaco que eu não espero. Até você espera porque você sabe que ele causa isso, porém não é desejável. Então, quais seriam esses efeitos? Ele pode dar alucinação no paciente, além de uma confusão mental, psicose, esses problemas no sistema nervoso, principalmente a confusão mental. O paciente fica ali nesse estado de psicose e alucinações. Agora, eu posso tentar ajudar esse paciente usando antipsicóticos. Claro, eu vou utilizar esses antipsicóticos para ele não ter tanto sofrimento com esses efeitos adversos. Porém, tem uma observação importante para você. Qual a observação? Existem os antipsicóticos, os típicos e os atípicos. Qual a importância de eu saber disso, dos antipsicóticos típicos e atípicos?
Os típicos, basicamente, eles vão estar atuando principalmente sobre o receptor de dopamina, o D2. E qual é o efeito que não me interessa aí? Esses antipsicóticos típicos, eles acabam tirando a dopamina do receptor. Então pensa comigo, se o paciente está com Parkinson, o problema dele é falta de dopamina no receptor, e eu dou essa levodopa para tentar tirar esse fenômeno do Parkinson, e para tentar tirar o efeito adverso, eu uso um antipsicótico que é típico, eu vou levar o paciente ao nada, porque eu dei dopamina, depois o outro fármaco antipsicótico foi lá e tirou. Então, fica ao zero o meu trabalho ali, porque esse antipsicótico típico, ele tira a dopamina do seu receptor. Então, eu não uso, observação, eu não uso esses antipsicóticos típicos em pacientes com Parkinson. Por quê? Porque exatamente vai fazer o contrário do que a levodopa faz. Não me interessa esse tipo de ação. Agora, eu posso usar o outro, o antipsicótico atípico, que vai estar ali exatamente tendo uma ação mais amenizada, que é o que me interessa, que apenas tire ali essas alucinações, essa psicose e essa confusão mental que está ali causando desconforto nesse paciente. Então lembre-se dessa observação. Um exemplo de fármaco que a gente pode citar de antipsicótico atípico é a clozapina. Ela pode ser utilizada no paciente tendo menos efeitos adversos nesse paciente com Parkinson e tendo ali uma ajuda para diminuir essa alucinação, essa psicose e essa confusão mental nos pacientes que fazem uso do fármaco levodopa, que tenta aí, de certa forma, ajudar esses pacientes que têm a enfermidade do Parkinson. Então, pessoal, fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreva aí no canal. Valeu?